Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 32º estudo sobre o livro do Evangelho segundo São João. Espero que essa semana tenha sido boa para você e que você tenha estudado ou examinado os textos bíblicos que nós indicamos no nosso estudo anterior. Lembro ainda, se você é um líder de grupo, você pode utilizar esse material que nós estamos deixando, né, no YouTube para você conduzir esses estudos diante dos seus amigos e diante da sua comunidade. É só utilizar todos eles, lendo e observando cada versículo que nós falamos e indicamos, ok? Nós paramos no nosso estudo anterior, em João capítulo 19, no versículo 9. Hoje nós vamos começar esse 32º estudo no versículo 10 de João 19. O texto diz: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. No versículo 11 que nós acabamos de ler, Jesus afirma que ninguém tem autoridade sobre ele. Jesus sabe que o plano soberano de Deus inclui mesmo a impiedade de seus acusadores e a covardia de Pilatos. Veja as palavras de Pedro, registrada em Atos capítulo 2, versículo 23, e da igreja primitiva, em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, sobre este assunto que estamos tratando. Vamos ler agora o versículo 12 e o 13. Estou lendo João capítulo 19, versículo 12 e 13. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Versículo 12, há uma afirmativa do povo judeu para com Pilatos: Não és amigo de César. Ser amigo de César, entre aspas, era um título reconhecido para os apoiadores políticos do imperador. Os judeus ameaçam Pilatos com a sugestão de que ele será considerado traidor de Roma se soltasse alguém que se diz ser rei. Vejamos agora versículo 14. João 19, versículo 14. Diz a palavra: E era Paráceve, Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Paráceve Pascal, isto é entendido como sendo a quinta-feira antes da Páscoa. Se é assim, João retrata Jesus como sendo crucificado no mesmo tempo em que o eram os cordeiros pascais. Isto parece conflitar com o registro dos outros 3 evangelhos sinóticos, onde a crucificação de Jesus ocorre numa sexta-feira. Provavelmente, a referência aqui seja a sexta-feira como dia de preparação, isto é, antes do sábado semanal. Ainda no versículo 14, há uma declaração de Pilatos: Eis aqui o vosso rei. No fim, Pilatos refere-se a Jesus como o rei dos judeus. Pode ser que esse tenha sido o último esforço de Pilatos para abrandar os judeus, mas se foi esta a intenção, ele fracassou. Mais tarde, Pilatos mandou afixar esse título na cruz, conforme você pode confirmar lendo João, capítulo 19, versículo 19 também.
Leiamos agora o versículo 15 e 16. Estou lendo João, capítulo 19, versículos 15 e 16. O texto diz: Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Ainda no versículo 16, então Pilatos o entregou para ser crucificado. No versículo 15, melhor dizendo, nós temos a expressão: não temos rei senão César. Eles ignoravam aqui, ou não se lembraram, de que Deus, o Senhor, era o seu rei naquele momento e anteriormente. Leiamos agora versículos 17 e versículo 18. Fala-nos agora sobre a crucificação de Jesus. Versículo 17. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu do lugar chamado para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um em cada lado e Jesus no meio. Versículo 18 fala sobre o local da crucificação de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 27 ao 37, traz maiores detalhes sobre a crucificação de Jesus. A crucificação causava uma morte lenta e agonizante. É provável que os pregos fossem fincados nos punhos ao invés das palmas das mãos. O peso do corpo suspenso tornava a respiração difícil e dolorosa. Os esforços involuntários das pernas para aliviar a pressão aumentavam enormemente o sofrimento dos pés. Essa terrível experiência continuava até que a vítima fosse totalmente exaurida. Não podia mais respirar. Isso poderia ainda durar vários dias. Leiamos agora versículos 19 e 20. João, capítulo 19, versículos 19 e 20. Diz a palavra: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e em grego. Os 4 evangelhos registram a inscrição de Pilatos com pequenas diferenças. Talvez porque a inscrição era em 3 línguas, conforme nós já falamos. A forma de João, com o nome de Jesus Nazareno, tem um sabor semítico. Era costume afixar uma inscrição, dando a razão para a execução do condenado. Ao mesmo tempo, o letreiro de Pilatos era um anúncio público da própria realeza de Cristo. Vejamos agora versículos 21 e 22. João 19, versículo 21 diz: Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os principais sacerdotes diziam: Eles consideravam a inscrição como uma ofensa à sua nação. E Pilatos pode ter pretendido isso mesmo, mas recusou-se terminantemente a mudar o que houvera escrito naquele momento.
Leiamos agora versículos 23 e 24. Os soldados deitam sortes, é o título desse trecho. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura, que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Aparece esse traje de Jesus, a túnica. Tais túnicas não eram incomum no mundo antigo. A questão importante não é o valor da túnica, porém, a profunda humilhação que Jesus sofria, de quem tudo foi tirado, quando ele se ofereceu a si mesmo nesse momento. Esse fato é também cumprimento da profecia registrada no livro de Salmos 22, versículo 18. Você pode confirmar lendo posteriormente. Leiamos agora versículos 24, ou melhor, versículo 24, que nós já fizemos, vamos ler o versículo 25, melhor dizendo. Versículo 25 diz a palavra: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Junto à cruz. Esse pode ser o mesmo, quando fala de Clopas, a mulher de Clopas, o mesmo chamado Cleopas, mencionado no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 18. Um dos 2 discípulos a caminho de Emaús, conforme a aparição de Jesus naquele dia. A coragem das 4 mulheres é digna de nota. Algumas delas estão presentes novamente no sepultamento de Jesus, conforme nos relata o livro de Mateus, capítulo 27, versículo 61, e o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 47. E ainda estavam presentes na ressurreição, registrada por Mateus, no capítulo 28, versículo 17. Leiamos o versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Olha que interessante, Jesus usa uma expressão, mulher, eis o teu filho. A expressão mulher não é uma forma grosseira de tratar em aramaico, conforme você pode confirmar lendo João capítulo 2, versículo 4. Mesmo no meio da morte, na cruz, como mediador da nova aliança, Jesus cumpre o seu dever como filho de Maria, num esplêndido exemplo da obediência à letra e ao espírito do 5º mandamento. No momento de intenso sofrimento físico e angústia mental, o Senhor pensou nos outros, como é mostrado ainda nas primeiras declarações da cruz, de acordo com o que nos relata o Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versículos 34 até o 43.
Leiamos agora versículos 28 até o 30. Estou lendo João capítulo 19, versículos 28 a 30. Fala-nos sobre a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Como em outras partes aparece essa expressão cumprir a Escritura. João aqui se refere ao que está colocado ou está escrito no Salmo de número 22, versículo 15, de Davi, quando trata do sofrimento e da vitória do Messias. No versículo 30, aparece uma exclamação de Jesus: Está consumado. A pior prova, isto é, de suportar no lugar de ser do seu povo o juízo de Deus contra o pecado, parece estar superada, conforme nós vemos no relato de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Leiamos agora o versículo 31. Diz o versículo: Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Um costume, uma determinação de Deus também, que não ficassem os corpos da cruz. Isto, cerimonialmente, contaminaria a terra, de acordo com o que nos fala Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Este é um forte exemplo que revela a insensibilidade depravada deles, que reuniam forças para cometer um assassinato e, ao mesmo tempo, estavam cheios de cuidados meticulosos com relação ao cumprimento da lei cerimonial. Ainda, uma observação nesse versículo 31 é que lhes quebrassem as pernas. Respirar, nesse caso, ou naquela situação, era tão difícil a um crucificado que se as pernas não ajudassem a manter o tronco suspenso, a morte ocorreria rapidamente. Leiamos agora dos versículos 33 a 37. João 19, 33 a 37. Diz o texto: Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe feriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Versículo 34, abriram o lado de Jesus com uma lança. Este ato prova que Jesus não estava em coma, mas que estava morto realmente, como mostram as preparações para o sepultamento, registrada nos versículos 39 e 40 do livro de João, capítulo 19.
e a especificação de um determinado túmulo, também em João 19, versículo 41. Tanto a preservação de seus ossos intactos, de acordo com o versículo 33, como o ferimento no seu lado, cumprem as escrituras do Antigo Testamento. Você pode ver isso nos versículos 37 e 36, referindo-se ou fazendo referência ao escrito no Salmo 34, versículo 20. No versículo 34 ainda, diz que saiu sangue e água. João dá uma ênfase a esta evidência física de que Jesus era realmente um ser humano e não estava morto. Tem sido sugerido que a ruptura do coração, causada pela extrema agonia, é indicada aqui, mas recentes pesquisas médicas têm mostrado que um tal trauma só ocorre quando o coração já está comprometido por uma doença, que não era o caso de Jesus. Outros veem aqui um significado simbólico dessa água e desse sangue, relacionado com o que nos diz primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 a 8. Leia lá e confirme essas informações. Nós vamos ficar por aqui hoje. Continuamos, se o Senhor permitir, na próxima semana. Mais uma vez recomendo a você que compartilhe com seus amigos esses nossos estudos, para que eles também possam aprender mais sobre o Evangelho de João. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até lá.